Olá, vamos para a nossa aula de hoje, Filosofia, nono ano, tá? E a gente começa com um tema, uma frase assim: viver não é preciso. E aí, que frase, hein? Vamos procurar entender? Mas antes vamos conversar, contextualizar sobre os navegadores portugueses. No século XV e XVI, eles adentravam ao mar em busca do desconhecido. Mas eles temiam mesmo, porque eles não sabiam o que eles iriam encontrar. Foi aí que alguns cartógrafos daquela época começaram a desenhar mapas, mesmo rudimentares, em que demonstravam esse temor. Esses mapas tinham desenhos de água, terras, vegetações, como também de feras, monstros, sim, demonstrando o medo que esses navegadores sentiam a adentrar ao desconhecido. E aí eu trago para a nossa vida. Eu digo assim: nós sabemos o ponto de partida, mas nós não sabemos o ponto de chegada, não é? Nós construímos ela, mas nós não sabemos realmente o que vamos encontrar. Mas eu quero citar aqui um poeta muito famoso chamado Fernando Pessoa. Ele viveu no final do século XIX para o início do século XX. Isso mesmo, fui dar uma coladinha, tá? E o poema dele era chamado assim: Navegar é Preciso. Gente, ele escreveu muitos livros, mas esse poema ele remeteu, ele lembrou em algum dos livros que ele lia, vamos dizer assim, ele lembrou que tinha sido escrito por um homem chamado Pompeu, um século antes de Cristo. Preste atenção o tempo que fez. E Fernando Pessoa retratou este poema no livro dele. Diz assim, eu vou ler um pouquinho, tá? Preste atenção, que eu vou dar uma coladinha. Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: navegar é preciso, viver não é preciso. Calma, gente, vamos entender. Quero para mim o espírito desta frase, transformada a forma para acasar com o meu ser. Viver não é necessário, o que é necessário é criar. Não conto gozar minha vida, nem em gozá-la penso. Só quero torná-la grande. Só quero torná-la de toda a humanidade. Ainda que para isso tenha de perder como a minha. É um pouco complexo, não é? Mas vamos a alguns pontos para ver como vocês vão rapidamente entender? Assim espero. Quando ele diz navegar é preciso, esse preciso, gente, ele pode dizer de necessário, de urgente. Então, navegar é urgente, é necessário, tá? Quando ele diz viver não é preciso, aí vocês podem dizer, poxa, que frase! Mas ele está dizendo aí que viver não é uma exata, não é certa, porque a gente não sabe o que vem pela frente. Lembra que eu disse a vocês que a gente sabia o ponto de partida, mas o ponto de chegada não sabia? Aí, ele diz assim, é necessário criar. Porque quando ele diz é necessário criar, a gente tem que construir para chegar lá na linha do horizonte. Lembra que a gente falou isso na aula passada? Por mais que a gente diga cheguei à linha do horizonte, nem sempre é assim. Quanto mais a gente chega perto, mais longe ela fica. Aí você vai dizer, Angélica, e o que eu construí com isso? Como é que eu vou chegar a essa linha do horizonte? Porque cada vez que você almeja chegar lá, mais você vai conquistando coisas, mais você vai transformando sua vida, mais vai ser positivo as coisas que você vai alcançar. Então, para finalizar aqui, diz assim, só quero torná-la de toda a humanidade. Não vamos deixar só a vida aí para não vivê-la.
para não torná-la nossa, especial, que nos faça bem. Não só para deixar grande para os outros, sem olhar o que a gente passa nesse percurso. Às vezes a gente não olha para tanta coisa e aquelas pequenas coisas, elas nos iria construir degraus que a gente chegaria mais rápido lá na frente. Então não adianta pular etapas, nós temos que vivê-las e construí-las solidificadas. E aí aqui, como eu já disse, não sou cantora, mas eu lembrei aqui daquela música de Zeca Pagodinho, que diz assim: deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas aí, gente, é muito legal essa música, mas a gente não só pode deixar esse barco navegar em águas tranquilas, a gente tem que enfrentar as turbulências para que a gente possa ser mais forte. A gente tem que construir a nossa vida. E aí é que eu chego na próxima página do livro de vocês, a página 8, que fala de um filósofo. Esse filósofo, ele não é da Grécia Antiga, ele é mais recente. Ele viveu no século XX e ele era alemão. Se pronuncia o nome dele assim, Martin Heidegger, ok? E ele analisou muito as coisas e ele achou, por investigar muito, ele dividiu. Ele achou que nós temos o horizonte do tempo e o horizonte do ser. E ele dizia assim: o ser humano é finito. Por isso que ele disse horizonte do tempo, porque nós sabemos que os nossos dias, infelizmente, chegam ao fim. Esse fim é a morte. Nós não podemos negar isso na nossa vida. É triste, mas nós sabemos disso. Então, quando esse filósofo investigou e descobriu isso, esse finito, esse horizonte do tempo é a morte. E quando ele disse horizonte do ser, é porque até chegar lá, a gente vai construindo muitas possibilidades na nossa vida. Ele dizia assim, no horizonte do tempo, no horizonte do ser é infinito. Se no horizonte do tempo é finito, no horizonte do ser ele é infinito. E eu quero terminar nossa aula hoje pensando bastante nisso. Construa suas possibilidades. Não deixe o tempo passar como se nada fosse. Vamos tirar proveito de todas as situações, até a que nós estamos vivendo hoje. Angélica dando aula para vocês à distância, vocês na casa de vocês. A gente tem que enfrentar isso tudo que está acontecendo no mundo, no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, vendo as possibilidades que nós vamos ter depois. Nós vamos ser mais fortes. Nunca que a gente pensou que ia passar por isso, que ia mudar a nossa rotina. Mas é daqui para frente que nós temos que ser fortes e não botar um horizonte do tempo aqui. Terminou aqui. Não, a gente tem que construir essas possibilidades. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham compreendido pelo menos um pouquinho. E aqui eu termino nossa aula hoje de filosofia. Até lá!